Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da primeira semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Marcos, capítulo 1, versículos de 40 até o 45, que nos diz assim: Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Amados irmãos e irmãs, você que já viu o vídeo da primeira leitura, vai recordar que lá eu falava muito dessa manipulação de Deus. E a gente agora no Evangelho vê o extremo oposto. Um homem leproso, isolado da religião, isolado da sociedade, porque era assim que um leproso vivia. Os leprosos costumavam ficar em regiões, em espécie de aldeias, povoados, nas margens da cidade, porque ninguém queria chegar perto deles. Existem até alguns relatos que falam que alguns levavam uma espécie de sino no pescoço, porque ele tinha que bater, gritar leproso, algo do gênero, para que as pessoas soubessem que ali moravam, ou ali passaria um leproso por perto. Porque uma vez que era uma doença que não tinha cura, então as pessoas ficavam com medo. Claro que era chamado de leproso qualquer pessoa que tinha uma doença de pele, seja ela infecciosa ou não. Essa é a realidade da medicina na época. Só que um leproso chega, ele vai além, ele chega perto de Jesus, ele não poderia chegar. E ele se ajoelha. Ajoelhar-se, reconhecer-se nada, reconhecer-se pequeno, ter humildade. O extremo oposto da primeira leitura. E ele chega e diz: se queres, tens o poder de curar-me. Acho interessante isso, né? Ele faz primeiramente um ato de fé, né? Olha, Jesus, tu tens poder de me curar. Eu reconheço. Eu sei que tu tens poder. Eu sei que você pode. Mas basta o Senhor querer. É se o Senhor quiser. Amados irmãos e irmãs, diferente de uma primeira leitura que nós vimos, que eles queriam manipular Deus, que queriam fazer o que queriam, o leproso, que não era ninguém muito religioso, né? Porque ele nem podia frequentar os locais religiosos. Ele tem mais cautela, mais respeito e mais reverência por Jesus do que o povo de Israel da primeira leitura. Talvez seja por isso que Jesus realiza de modo tão direto essa cura. Jesus, em primeiro lugar, se enche de compaixão, ou seja, Jesus se une à dor daquele homem. Estende a sua mão e toca nele. Bonito, né? Jesus, ele rompe as barreiras. Barreiras sociais, barreiras religiosas, porque um leproso não poderia ser tocado por ninguém. Jesus, ele é capaz de ir além. Ele vê as nossas lepras, ele toca, ele vai além. E ele vai dizer: eu quero, fica curado. Naquele momento, diz o texto, que a lepra vai embora e Jesus pede a ele que não conte nada a ninguém. O motivo é claro, viu, gente? O fato de que Jesus não queria que não contasse nada a ninguém é porque muita coisa só fica clara à luz da cruz. Isso é o que acontece muito dentro do Evangelho de Marcos. A gente costuma chamar do silêncio messiânico. Jesus muitas vezes pede que fique em silêncio, porque somente a cruz ela pode dar sentido. Veja, se eu olho para Cristo sem a cruz no centro, aqui pareceria mais um relato de alguém que é um curandeiro. Uma pessoa que realiza curas quaisquer. Mas nós sabemos que Jesus é muito mais do que isso. E aí ele vai dizer que é para cumprir todas as regras, né, religiosas, de ir até um sacerdote para atestar a cura. Só que o rapaz começa então a dizer a todo mundo e a fama de Jesus vai se espalhando. Mas aqui eu queria fazer uma hermenêutica, né, para nós enquanto igreja. O que é que esse texto quer nos ensinar? Se por um lado o leproso tem muito a nos ensinar pela humildade, né, pelo reconhecer em Cristo o poder, eu queria chamar a atenção para finalizar o vídeo com o versículo 41. Nós somos corpo de Cristo, nós somos igreja, nós temos que atuar como Jesus atuava.
E o que é que Jesus fez? Se enche de compaixão, estende a mão e toca. Vamos lá para os 3 verbos. Encher-se de compaixão, encher-se. Estender a mão e tocar. São esses 3 verbos que têm que ser basilares para a nossa vida cristã. O primeiro passo de nós, enquanto igreja, enquanto católicos, enquanto filhos e filhas de Deus, é que nós precisamos olhar para o mundo e sentir compaixão. Não dá pra gente olhar um noticiário de televisão, uma manchete, uma notícia no Instagram e por aí vai, e a gente não sentir dor. Uma das piores coisas da humanidade hoje é ser frio ou fria diante da dor alheia. Se nós passarmos por essa realidade, a gente está no caminho oposto de Cristo. Jesus nunca foi frio diante de uma lepra. Jesus nunca foi frio diante de uma febre. Jesus nunca foi frio diante de uma pessoa pecadora que chegava até ele. Mas Jesus permite com que a história do outro toque nele e, tocando nele, com que de fato possa ter esse novo mover. Segunda coisa, Jesus estende a mão. Nós, enquanto igreja, não podemos apenas sentir a dor, chorar diante de uma notícia e não estender a mão para ajudar. Porque tem gente que é assim. Já vi várias vezes, alguém está lá dentro do seu carro muito bom, ar-condicionado, vê alguém passando fome no meio da rua. Aí diz assim, ai que tristeza, né? Mas essa pessoa nunca sequer foi lá ajudar com a marmita, com o quilo de alimento. Aí na paróquia pedem campanha de agasalho, ninguém ajuda para nada. É muito fácil nós sermos pessoas que façamos muito isso, mas a gente não ajude. Tem até um fenômeno hoje, né? Estão fazendo um pix para alguém, aí todo mundo compartilha, mas ninguém faz o pix, só sabe compartilhar. É fácil dizer que sentiu compaixão, mas não estende a mão para o outro. Terceira e última coisa, tocar. Amados irmãos e irmãs, tocar no outro quer dizer também permitir com que de mim fique um pouco naquela pessoa, mas ao mesmo tempo fique um pouco dela em mim. Eis um dos grandes desafios da evangelização atual. Nós não nos sentimos tão superiores, mas entender que aonde a gente chega, de alguma forma, as pessoas podem nos ensinar muito sobre Cristo. Caso a gente chega para evangelizar, tô com a Bíblia debaixo do braço, textos memorizados, roupa bem ajustada, como se só eu conhecesse Jesus, como se só eu pudesse falar sobre Ele. Quantas vezes em visitas, né, já fiz muito isso, alguém que está numa cama consegue me falar mais de Deus do que talvez eu mesmo conseguiria falar. Que nós possamos ter essa perspectiva de escuta, de toque, de estender a mão, de encher-se de compaixão, como Jesus neste Evangelho. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.